Este é mais um módulo no âmbito do programa Moradia Legal do Tribunal de Justiça da Corregedoria Geral. É um privilégio, como ARIP, participarmos em apoio em todo o fomento e desenvolvimento da regularização fundiária no estado de Pernambuco. Meu nome é Roberto Lúcio de Souza Pereira, atualmente presidente da ARIP, registrador de imóveis no Recife. E o tema da nossa oficina hoje, que é bastante prática, é esse: aspectos jurídicos e registrais da REURB-S. O meu intuito é apresentar um caso prático com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar já no âmbito da Lei 13.465. Sabemos que a fundamentação e o arcabouço normativo e legislativo já foi muito bem trabalhado pelo colega Paulo Olegário sobre a regularização fundiária. E o nosso interesse aqui, então, é mostrar aos registradores uma primeira visão, de modo assim muito prático, de como são os atos registrais. Bem, o título previsto na Lei 13.465, de maior importância, é esse. É a chamada CRF. A CRF, a Certidão de Regularização Fundiária, é de suma importância. Eu vou colocar aqui na tela a Lei 13.465, conquanto nós não vamos ir a detalhes, mas é importante apenas que eu mostre, aqui do artigo 46 em diante, nós veremos muitos aspectos importantes da CRF. Quero apresentar para vocês uma CRF verídica, recentemente registrada. Vejam, existe uma área aqui no Recife chamada Campo do Vila, uma área consolidada há décadas com inúmeras famílias e com esse intuito da prefeitura de realizar a regularização fundiária. Há alguns aspectos curiosos e importantes que, na medida da apresentação da CRF, a gente vai conversando, tá bom? Bem, a CRF, ela precisa vir naturalmente por quem tem legitimidade para assinar, no município, na Secretaria de Habitação ou própria Prefeitura, e vai descrever tudo aquilo que é objeto de regularização fundiária neste momento. E aqui eu já quero fazer uma primeira explicação curiosa sobre a nossa regularização fundiária, que eu estou mostrando. O Campo do Vila é uma área grande, são mais de 13 mil metros quadrados. Não obstante, a Prefeitura buscou nesse momento realizar a regularização fundiária de um conjunto habitacional que está incerto dentro dessa área. Ou seja, existem blocos de pequenos apartamentos dentro dessa área que são o objeto da regularização fundiária nesse momento, não é toda a área. E isso vai ser muito importante, porque eu vou tratar com vocês de algo que está previsto aqui no artigo 46, que é essa possibilidade de uma regularização não envolver a integralidade do imóvel, e não há problema. A gente faz um destaque na matrícula matriz, ou na matrícula mãe, como queiram chamar, e abre uma nova matrícula para a área que nós queremos regularizar. Esse é um dos modos que nós podemos atuar. Nesse caso foi interessante, porque nós queríamos destacar dentro de toda a área qual a área do conjunto habitacional, dos blocos. É óbvio que em uma outra circunstância, que imaginemos que sejam só casas, e eu quero começar com uma área, eu posso fazer esse registro na própria matrícula matriz e depois realizar o registro de uma nova etapa, não há problema. Nesse caso, aqui foi ideal que nós fizéssemos com a averbação do destaque na matrícula matriz e uma abertura de uma matrícula apenas para o conjunto habitacional. Pois bem, a CRF vai descrever todas as unidades e tudo aquilo que é objeto da regularização. Aqui descreve a área construída, descreve a área comum, os blocos, o que compõe, cada pavimento, há uma descrição plena. Nós veremos também
aqui na CRF uma descrição detalhada de cada unidade. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque a CRF, nós podemos observar aqui do artigo 48, ela produz o efeito de instituição e especificação de condomínio, no caso aqui de uma regularização de um condomínio, de um conjunto habitacional. Então, por isso que é importante que ela tenha toda a descrição do empreendimento que permita a abertura das matrículas individualizadas de cada unidade. Bem, observem, a CRF ela faz o enquadramento geográfico dessa regularização, aonde ela está. E aqui então eu quero começar a mostrar umas peculiaridades dessa regularização que nós fizemos. Observem que o conjunto habitacional ele está em uma área de 1.827 metros quadrados. Mas, como eu disse, a área do Campo do Vila é bem maior. E aqui eu quero contar um pouquinho da história. O Campo do Vila, ele não tinha título anterior. Vejam aqui, sem proprietário anterior, sem um registro anterior. Essa matrícula foi aberta pela SPU num processo demarcatório. Por quê? Porque essa área está dentro daquela zona da linha de pré-amar média que a SPU tem e que identifica a natureza jurídica dos terrenos como sendo de marinha. Então, observem, atendidas as regras, foi aberta a matrícula dessa área de 13.694 metros quadrados. Essa é a área toda. O detalhe aqui no caso, e é importante que eu diga, que durante todo esse processo de demarcação da União, já era identificada a área como uma área tendente à regularização fundiária de interesse social. E isso porque trata-se de uma área muito consolidada no âmbito aqui do Recife. Então, a União fez essa demarcação para que o município pudesse realizar a regularização fundiária de interesse social. Mas bem, como eu disse, na CRF, o objeto da regularização é o conjunto habitacional de uma área menor. Como então que nós operacionalizamos isso? Bem, aqui é a abertura da matrícula na circunscrição atual, que é o 6º ofício desmembrado do 2º, e ela então é aberta nas mesmas características da matrícula existente no registro anterior, ou seja, os 13.000 metros quadrados. Mas, com base na CRF, nós fazemos uma averbação de destaque. Aqui eu passei rápido, o AV1 era apenas a abertura de matrícula, indicando, né, a origem e os atos existentes lá na matrícula do 2º ofício anterior. Mas o que importa aqui para nós é essa averbação de destaque. Observem que o título pelo qual essa averbação é feita é a própria CRF. A CRF destaca desses 13.000 metros quadrados uma área de 1.800 metros quadrados para regularização do conjunto habitacional. Então, aqui na matrícula matriz, nós fazemos essa averbação de destaque com algumas curiosidades. A averbação do destaque, diferentemente da averbação de desmembramento, não exige um controle da área remanescente nesse momento. Não exige. Isso certamente facilita muito para que a regularização possa ser feita em etapas. Seria no momento posterior que haveria essa identificação e mesmo controle. Bem, feita a averbação de destaque na matrícula mãe, ou seja, eu estou destacando quanto? Os 1.827 metros. Então, abre-se uma nova matrícula. Nesse caso aqui, eu já fiz aqui umas considerações iniciais nesse sentido, com a área que de fato é objeto de regularização fundiária de interesse social pela CRF apresentada. Então, ela vem com o sistema de coordenadas, a área indicada na CRF, nós abrimos essa matrícula por conta da própria CRF, que vem, e aqui entra o próximo passo, que é o registro da regularização fundiária.
Nesse caso, eu optei em já deixar claro que essa regularização fundiária, essa CRF, observe aqui na forma de título, que é a certidão de regularização fundiária, ela se presta a instituir um condomínio, que é esse conjunto habitacional. Para deixar claro que é uma regularização fundiária de um conjunto habitacional. E aqui então nós descrevemos o conjunto habitacional conforme descrito na CRF, que eu já mostrei aqui. Então o registro da regularização fundiária também é feito usando como título a CRF e descrevendo tudo aquilo que é objeto da regularização. No nosso caso, os blocos, as unidades que são solicitadas pela CRF nesse momento aqui pela municipalidade. Certo? Uma vez registrada a regularização fundiária, nós então abrimos as matrículas de todas as unidades. Esse aqui é um exemplo. Então, uma matrícula que é desse conjunto habitacional do Campo do Vila, ela é aberta com base na CRF que instituiu esse condomínio, né? E aqui de novo a gente indica na abertura a sua origem, ela é oriunda do registro da regularização fundiária de interesse social e realizamos a titulação. Ou seja, a mesma CRF, observe na forma de título, a mesma CRF, ela é usada para verbal destaque da matrícula da gleba anterior, ela é usada na abertura da matrícula que se deseja registrar o projeto, ela é usada para o próprio registro do projeto de regularização fundiária de interesse social, que é o tema do nosso programa Moradia Legal, e também ela é usada para a titulação individualizada. Por isso que aqui é importante que eu mostre a CRF que descreveu o empreendimento, que identifica a sua localização, traz o memorial descritivo que me permite realizar a verbação de destaque e a abertura da matrícula para essa área que eu estou regularizando. Ela também identifica a modalidade da regularização, é de interesse social, cita a legislação de regência, fala sobre o aspecto das obras estruturantes que ficam a serviços da municipalidade por cronograma dela, e vai então aqui em uma parte final descrever as unidades com cada beneficiário. E aqui então, veja, isso é muito importante porque nós não teremos um contrato, um título para cada unidade que está sendo regularizada e titulada. Não, a própria CRF vale de uma vez por todas para realizar o registro da titulação. Sim, aqui eu acredito que nós vimos, né? Além de identificar as unidades regularizadas, a municipalidade define qual é a titulação que vai ser usada. E aqui eu tomo a liberdade de fazer um parêntese. A legitimação fundiária na REURB-S, sem sombra de dúvidas, é a melhor titulação a ser feita para atingir os objetivos de direito de propriedade dos beneficiários. Então, descreve-se as unidades, os beneficiários adquirentes, para todas elas, e aqui então nós temos uma grande CRF que descreve todas as unidades dos seus beneficiários, terminando assim de abranger tudo aquilo que uma CRF necessita. Voltando então à nossa matrícula, nós fazemos a titulação conforme consta da CRF para o beneficiário adquirente ali indicado, tudo com base na Lei 13.465, de modo a aperfeiçoar dessa forma a nossa regularização fundiária de interesse social. Esses então foram os aspectos práticos que nós tínhamos para poder mostrar, né, nesse momento de oficina prática do registro de imóveis, ficando naturalmente como Aripe, né, e há outros colegas que já têm experiência na regularização fundiária, em compartilharmos uns com os outros as nossas experiências, né, os nossos atos praticados. Um abraço cordial a todos.